Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, o meu entrevistado de hoje vai falar sobre recuperação pós-acidentes. Eu estou falando, vou conversar hoje com o fisioterapeuta Reinaldo dos Anjos, está aqui já. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem? Já veio uma vez aqui no programa, né? Já vi anteriormente, sim. Faz o finado Vanderlan que Isso. trouxe aqui, isso. Eu sou Vanderlan. Isso, a gente falou era do conselho na época, né? Exato, na época eu presidia a Associação dos Fisioterapeutas de Rondônia, né? E a gente veio falar sobre o trabalho que a gente estava desenvolvendo na época dentro da fisioterapia. Não, tranquilo. Aí vamos falar hoje como é que está hoje o aparato do governo, né? Isso. Para recuperação de quem se acidenta de moto, bicicleta, carro, etc e tal. E conversar um pouco sobre a questão, né? Porque nós temos tanta insegurança viária também, porque posso dizer assim. Sim. Mas seja bem-vindo, tá bom, meu querido? Muito obrigado. Thaís. Reinaldo, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Realmente é um tema que a gente precisa discutir. Nós estamos aí na campanha Setembro Amarelo, né? Lutando e capacitando e orientando pela vida. Então isso é muito importante. A vocês de casa agradeço a oportunidade de estarmos juntos. E não esquecer de te pedir para vocês curtir e compartilhar o nosso Facebook, nosso Instagram e rever os nossos programas também pelo YouTube. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e vamos começar a trabalhar, tá bom? Eudes, por favor. Reinaldo, primeiro vamos fazer um breve histórico sobre o teu trabalho aqui, tua formação e o porquê que ser um fisioterapeuta hoje em dia. Eu me formei em fisioterapia no estado do Rio Grande do Norte. Eu sou rondoniense, nascido e criado aqui, mas na época não tinha um curso de fisioterapia no estado e eu resolvi passar uma temporada com os meus avós lá no Nordeste, né? E inicialmente fui para o Ceará, depois eu acabei me mudando para Fortaleza e me formei em fisioterapia lá, né? E passei 10 anos fora, voltei em 2010, isso foi no ano 2000, né? Voltei em 2010 para cá e 2 anos depois eu entrei no Estado, né? Então sou servidor público, trabalho atualmente no Semetron e lá eu me deparei com uma outra realidade da profissão, que é a fisioterapia dentro dos hospitais, né? E fui trabalhar na UTI e entendi que o papel da fisioterapia ele é extremamente importante, né? Na manutenção e na recuperação da função respiratória, da função motora dos pacientes, né? Que tem ali a necessidade às vezes, de passar por uma ventilação mecânica, né, ou ficar sedado durante um tempo prolongado. E acho que a importância da fisioterapia nesse campo ela é, assim, bem evidente e faz muita diferença na recuperação, né, no retorno, né, do paciente às suas funções, às suas atividades cotidianas, atividades laborais, participação social. Perfeito. Thaís. Eu sei que nesses últimos anos, né, dos últimos 2 anos, vamos colocar uma coisa bem recente, a gente percebe uma melhora, né, na questão de acidentes viários, né, até
por uma campanha, por um monitoramento mais efetivo né, de fiscalização dos órgãos, tanto da Polícia Federal quanto da Centran, né, uma união de esforços, o próprio Detran, para essa melhora, né? Mesmo assim, hoje, quais são os maiores casos de acidente aqui em Porto Velho e qual é o impacto que isso causa lá na sua tarefa diária? A nossa realidade aqui, ela é de fato muito ligada, né, aos acidentes automobilísticos, né? Isso envolve tanto automóveis quanto as motocicletas, né? O nosso contexto econômico, político levou ao aumento das compras, né, de motocicletas, o uso de motocicletas. A facilidade da compra, né? Isso, facilidade da compra, a questão da mobilidade, né, da velocidade com que você consegue se deslocar de um ponto a outro da cidade. E com isso veio a questão dos acidentes automobilísticos, né, envolvendo motocicletas. Aqui a nossa cidade também tem uma outra característica, essa facilidade de acesso ao automóvel, a facilidade do deslocamento, né, através do uso da motocicleta, também trouxe uma outra característica, que é a falta de treinamento, né, de educação em trânsito, né, por uma boa parte das pessoas que utilizam esse meio de transporte. Então a gente percebe que muitos acidentes, eles têm algum envolvimento de pessoas que estão fazendo uso da motocicleta sem a habilitação, né? E isso tem contribuído muito para alguns equívocos na hora de se deslocar, de usar, né, as vias, e tem provocado acidentes. Isso é uma coisa bem preocupante, né? Porque, na verdade, a maior parte dos acidentes, né, das pessoas que entram no Hospital João Paulo II, que é o hospital de entrada, a porta de entrada do nosso sistema de saúde aqui, né? A maior parte é por acidente envolvendo motocicletas, né? Isso aí é indiscutível. São informações da própria direção do hospital, né? E, só para você ter uma ideia, em 2018, informação do Detran, mais de 80% dos acidentes com vítimas envolveram motocicletas, isso no ano passado, né? E no ano de 2017, 54,9% dos acidentes com motocicletas geraram vítimas fatais. Então, assim, apesar de, além de quase todos os acidentes, né, os pacientes que entram no João Paulo II por acidente serem motociclistas, mais da metade desses acidentes geram vítimas fatais. Então, é uma realidade muito séria e que gera um grande impacto tanto para o Estado em relação ao custo, né, aos cuidados que essas pessoas precisam, quanto para a pessoa, né, porque isso o fato dela estar ali, né, com o próprio corpo, né, não ter nenhuma proteção, ela fica muito exposta, né, esse nível de exposição muito grande, isso gera sequelas muito sérias e que impactam sim na recuperação, no retorno da capacidade de trabalhar, né, de desenvolver suas atividades cotidianas. No começo do ano a gente teve aquela capacitação com o pessoal lá do Sul que o Detran promoveu, né, Educar para o Trânsito, e eu me lembro assim de alguns vídeos que foram trazidos, feitos até com pessoas que foram reabilitadas, né, desse acidente automobilístico, a grande maioria de moto, porque é o que expõe mais a pessoa. Isso. Então acaba decorrente de fraturas graves, né, devido à exposição. E aí a gente fala assim, eu acho que quando nós, como motoristas, a gente pensa assim, não vai acontecer comigo, né? Eu só vou até ali na esquina, vou na rua de trás, né? Sim. E esquece que sim, a partir do momento que ela sobe em cima de uma moto, de uma bicicleta, entra num carro, ela está exposta a tudo que interfere enquanto ela está trafegando por uma via, né? E aí a gente percebe também que a recuperação, né, que aí é o trabalho que você faz, né, como ela é dolorosa, ela é demorada,
E aí eu queria até que você explicasse um pouquinho para as pessoas assim, que não é só a pessoa que se machucou fisicamente, é toda a sua família que sofre junto, né? Sem dúvida. Porque a recuperação ela é uma coisa bem delicada. Ah, verdade, verdade. Essa é uma história que começa ali na porta de entrada do hospital, né? A pessoa sofre um acidente, às vezes uma fratura, às vezes uma fratura exposta, né? Um traumatismo crânioencefálico, né? E aí se dirige até o nosso hospital aqui, João Paulo II. A partir daí, a gente tem toda uma equipe, né? Que tem que estar preparada, que tem que estar ali à disposição para fazer esse atendimento e evitar o máximo possível alguma outra complicação, alguma intercorrência que comprometa a vida, né? daquela pessoa. Quando o paciente ele entra com alguma lesão mais simples, né? Isso eu coloco entre aspas, né? Porque um acidente automobilístico envolvendo motocicleta, ele é bem preocupante. Mas assim, às vezes é uma fratura no braço, né? Uma fratura na perna. Quando é algo assim menos complexo, a recuperação ela acontece de forma bem rápida. Ele dá entrada no João Paulo, recebe o atendimento, né? Apesar disso, ele tem que ser avaliado pela equipe, pelo cirurgião, às vezes pelo neurocirurgião, né? Exames têm que ser solicitados, né? A gente precisa saber como é que estão os órgãos, como é que se houve algum trauma, alguma coisa assim. Normalmente solicita-se tomografia computadorizada ou ressonância, exames mais complexos. E isso já vai elevando os custos, né, desse tratamento da pessoa acidentada. Depois disso, se não houver necessidade, esse paciente ele faz um procedimento cirúrgico, se for uma fratura exposta, ou faz uma imobilização, né, uso de alguma órtese ali para posicionar o membro, e ele é direcionado para o atendimento fora, né, do hospital, né, um atendimento ambulatorial. No estado a gente tem um centro de reabilitação, né, que envolve a fisioterapia e outras profissões, né, como a terapia ocupacional, como a fonoaudiologia, né, outras profissões que estão ali, a enfermagem, né, preparadas para atender esse paciente. E aí a gente começa uma avaliação das prevenção de incapacidades, prevenção de limitações, manutenção de força muscular, manutenção da amplitude de movimento das articulações, para que no momento que ele retirar essa imobilização, ele consiga voltar às suas atividades cotidianas, né? No estado, a gente direciona esse paciente para o centro de reabilitação, que é o SERO, né? Existe a possibilidade também de um atendimento de fisioterapia no SER, que é da prefeitura, né? E a fisioterapia ela vai se preocupar com todas as sequelas, os impactos que esse trauma, né, esse acidente trouxe para o movimento, né? Então, se o paciente desenvolveu alguma dificuldade de se movimentar nos membros superiores ou nas costas, ou tem alguma dificuldade de andar, se deslocar, de realizar o seu trabalho, participar da sua vida social, a gente vai identificar essas necessidades e vai usar algumas estratégias como exercícios, né? Alguns equipamentos, estratégias de estímulos motores que visam minimizar essas restrições de movimento. Mas é um trabalho longo. Com certeza. Tanto o SER quanto o SERO, essas duas instituições, uma do município e outra do estado, o paciente só vai para essas centrais de reabilitação se for regulado. Por exemplo, o próprio João Paulo regula ou o próprio município regula para essas instituições que fazem essa reabilitação. Exato, né? Existe um fluxo, né? A porta de entrada é o João Paulo II, nesses casos de acidente automobilístico, e a partir daí ele é encaminhado para outros setores com uma complexidade que seja aquela a necessidade da pessoa, né? Então, o atendimento de fisioterapia no estado ele tem que passar pelo
por esses setores de maior complexidade, e aí lá na frente o médico encaminha, né, e aí o paciente ele vai lá, se dirige, apresenta o seu encaminhamento, que tem que ser do SUS, né, e entra lá na agenda, né, da instituição. Rinaldo, e eu quero saber agora da recuperação propriamente dita. Hoje as técnicas elas levam a recuperação mais rápida ou nós ainda não estamos nesse ponto aqui? Uma recuperação média de um trauma, qual é o tempo disso? Pode também responder depois do intervalo comercial, viu? Eu vou chamar o intervalo comercial, quando nós voltar também responde isso. Tá? Jogo rápido, num lá, outro cá. Na verdade, o Eudes entendeu uma coisa e eu pedi outra, mas tá, vamos ao intervalo comercial, num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Depois que o Flamengo passou lá para a segunda parte da Libertadores, o meu assistente está só... Tá insuportável. Erra, em vez de comercial, bota parlatório. Emoção. Alisson, dê boas-vindas ao nosso entrevistado, é o Reinaldo Anjos, é fisioterapeuta. Boa noite, né, Reinaldo? Parabéns pela iniciativa. Eu estava ali escutando ali um pouco do que estava acontecendo. Inclusive, há um tempo atrás, eu tive um acidente de carro e aonde o motoqueiro se deu mal. E vem muito a calhar com essa situação. Fica lá esperando 30, 40 dias, né, uma operação. Não é fácil, né, meu amigo? É verdade, verdade. Essa espera, esse é um outro detalhe que a gente não falou, né? Assim, lá no João Paulo II, a gente... os motociclistas que sofrem acidente e outros pacientes também, eles fazem aquelas cirurgias que tem a necessidade ali de serem feitas na hora, né? Quando há a possibilidade de aguardar um tempo, né? Aí eles são direcionados para o hospital de base, né? E aí tem como a gente tem um número... uma cirurgia eletiva, né? E como tem muito acidente, muitos pacientes, né? Às vezes o tempo de espera ele fica grande mesmo. Apesar dos esforços, né, do poder público de fazer essa lista andar. E só para explicar, eu estava indo tranquilinho, ia comer um bolo com a minha família, subi na calama, de repente, o motoqueiro cruzou de uma vez, a principal. E aí, cara, eu freiei, o carro derrapou, ainda tirei dele, mas o choque foi inevitável. Aí ele caiu, aí ligamos para o SAMU, foi logo socorrido, mas
quebrou a perna. Não teve jeito. O finado Anderson, que Deus o tem em boa conta, que aqui o programa já enterrou 2, né? Então, Nossa, meu Deus. quase não, só não me enterrou porque não era mesmo. Eu não sei te explicar. Eu fui 2 UTI com hemorragia gástrica e acabei escapando vivo. Você ainda tem uma missão aqui muito importante. Ah, Benê. deve ser. Deus permita que eu viva mais alguns anos, mas posso morrer a qualquer momento. Porque o problema que eu tenho não é fácil de administrar e pode arrebentar. Né? Então, pode ser que eu viva muito, pode ser que não, mas assim, já enterrou 2, né? Tá você e meu pai na mesma situação, tá? Mas aí, o finado Anderson, eu vou me esquecer, ele bate no motoqueiro, desce correndo para socorrer o cara, a moto é irregular. Esse é outro problema. Exato. A moto é irregular e o cara sai correndo e deixa a moto. Né? Deixa a moto. Eu disse, cara, não relaxa. É que o cara quis deixar a moto de presente para pagar os prejuízos do teu carro. Exato. E ele saiu todo ensanguentado correndo, rua fora. Mas, ó, esse é um ponto interessante, né? Que, inclusive, é relatado pelo diretor do Hospital João Paulo II, que é fisioterapeuta também, o Dr. Carlos Eduardo. Porque, assim, agora, nos primeiros 6 meses aqui do ano, quase 3 mil casos de acidentes se deveram a acidentes com motocicleta. Desses, foram quase 3 mil foram acidentes, né, automobilísticos. Desses, 2.300 e alguma coisa se deveram a acidentes com motocicleta. Então, quase todos, né? E esse número ele ainda pode ser maior, porque tem pessoas que se machucam, sofrem um acidente, mas elas estão sem habilitação ou estão com a documentação da motocicleta irregular e eles não falam que foi acidente. Não, eu caí, né? Aconteceu alguma outra coisa, mas eles omitem a informação de que foi um acidente automobilístico para evitar alguma penalização, alguma coisa assim. Tá, agora eu te fiz uma pergunta no último bloco, e depois eu vou deixar o Alisson só complementar. Como é que está o tempo de recuperação desses acidentes? Olha, o tempo de recuperação ele depende muito do tipo de lesão, né, que o acidentado apresenta. A gente estava comentando há pouco sobre uma fratura no braço, fratura na perna, como o motociclista ali que o Alisson encontrou com ele, né, nesse acidente, teve esse episódio. Mas esses casos, eles têm uma recuperação relativamente rápida, né? E se ele tomar todos os cuidados, tomar as medicações, né, fizer os procedimentos que o cirurgião ou a equipe médica lá passa, a recuperação é bem rápida. Assim. Um tempo de consolidação óssea, isso depende também do tipo de fratura, né? Então, mas vamos colocar assim que em 4 meses, 3 meses, 4 meses, uma fratura mais simples, a gente já consegue fazer o paciente ter um bom nível de movimentos, né, de ativação muscular nesse tempo. E aí ele começa, a partir do momento que ele tira a imobilização e o osso já tem uma consolidação razoável, a gente já começa a fazer estímulos, a fazer exercícios mais vigorosos que até facilitam esse processo de consolidação. Agora sim, aqueles casos mais graves, né, como teve um motociclista que sofreu um traumatismo crânioencefálico, né? Aí a recuperação ela já fica um pouco mais complicada, né? Porque tem envolvimento do sistema nervoso central, é um tecido difícil, né, complexo, e às vezes deixa alguma sequela motora, né? Então, nesses casos, a gente só consegue ter algum prognóstico a respeito de tempo analisando, né? Tem pacientes que nunca mais vão voltar a realizar os movimentos que realizava antes, por conta de envolvimento do sistema nervoso central. Infelizmente. Alisson. Inclusive, eu fiquei sabendo, tem casos, né, quando a pessoa, por exemplo, quebra algum membro e ainda bate a cabeça, tem que esperar um período para fazer a cirurgia, não é isso que acontece? Então, ainda tem essa questão ainda para poder ver como é que ele vai se comportar, a batida na cabeça. Eu fiquei sabendo, alguns amigos meus comentam sobre isso e eu queria... É assim mesmo que funciona? Assim, esses acidentes, eles são imprevisíveis, né? A gente nunca tem uma ideia, não existe um padrão, né, a respeito dos traumas e do que acontece. Então, assim, cada caso é um caso, né? Pode ser que haja necessidade, sim, de aguardar
uma questão de prioridades. Teve envolvimento do sistema nervoso central, um traumatismo cronoencefálico, uma fratura na perna ou no braço. Às vezes é melhor a gente esperar estabilizar a parte do crânio, do sistema nervoso, estabilizar hemodinamicamente o paciente para depois intervir sobre essa fratura. Né? Às vezes pode ser que aconteça. Interessante. Perfeito. Eu vou chamar um parlatório e a gente volta para concluir, tá bom? Por favor, Eudes, agora você pode botar o parlatório do meu amigo Aelso, não tem problema. Na verdade, muitas denúncias a gente tem recebido, já tivemos debates, inclusive, na nossa Comissão de Defesa do Consumidor sobre religações, enfim. Mas nós temos uma lei que foi aprovada no ano passado, que eu acho que é um ponto importante, uma lei que proíbe a empresa fornecedora de água cobrar a taxa mínima. Por exemplo, o imóvel fechado e ela cobra uma taxa, cobra uma quantidade X de metros. Vou dar um exemplo simbólico, não sei quanto que é, mas digamos que você fecha a sua casa, ou sua casa é uma casinha que você aluga, ela está sem morar ninguém, mas tem que ficar pagando mensalmente aquela taxa mínima. Nós estamos dando entrada numa emenda a esta lei já existente, incluindo também a energia. Então vai ser água e energia. Esperamos que seja aprovado pela Assembleia. Isso vai fazer com que muitas pessoas que às vezes por dificuldade nessa crise, para diminuir o custo, ele muda para o sítio, coisa parecida, e a casa dele, o imóvel dele que fica lá, a casinha dele, tem que ficar pagando mensalmente aquela taxa mínima. Acaba. Você paga só o que você consome. Já vai melhorar um pouco a situação da maioria dos consumidores. A gente sabe que quando a gente chega no supermercado para comprar um objeto, você não paga só porque entrou lá dentro ou porque tem o objeto lá. Você só paga se você levar o objeto para casa, se você levar a mercadoria para casa. Então o objetivo de acabar com essa taxa mínima é exatamente isso. Fazer com que o consumidor pague apenas aquilo que ele está consumindo, não o que simbolicamente a empresa acha que pode consumir sem estar consumindo nada. Reinaldo, então concluindo, fisioterapia hoje. Olha, a fisioterapia hoje, aqui em Porto Velho, está bem desenvolvida. A gente está com fisioterapeutas de alto nível, né? A gente tem formado fisioterapeutas atualizados que estão preparados para atender a essa população que tem esse perfil epidemiológico, né, de acidentes automobilísticos. Inclusive, as formações em fisioterapia aqui no estado, elas têm sido voltadas para isso, né? Afinal de contas, a universidade ela tem um papel de atender as necessidades da comunidade. Então, o fisioterapeuta hoje que a gente está formando, e eu digo isso como professor, ele está preparado para atender essa demanda e recuperar o mais rápido possível os movimentos desses nossos pacientes, né? E reduzir ao máximo o nível de incapacidades e de sequelas que esses acidentes podem trazer. E, além dessa intervenção já nessa fase mais complexa, né, do tratamento, eu digo pelos fisioterapeutas, mas isso pode se estender a toda a área da saúde, também estão preparados para atitudes educativas, né, que a gente precisa reforçar sempre, né, não pode relaxar nesse ponto, que é para evitar que haja necessidade de intervenções mais complexas, de cirurgias, de acidentes. Então, as atividades na área da atenção primária, né, preventivas, educativas, nós também estamos engajados em desenvolver para que a população ela tenha mais qualidade de vida, menos incapacidade e continue as suas atividades laborais por mais tempo. Então, perfeito. Alisson, concluindo. Bom, agradecer a presença do nosso amigo aí, esclarecendo sobre esses traumas, né, sobre essas conclusões que as pessoas sofrem através dos acidentes, e agradecer ao pessoal de casa, né, por toda a nossa audiência, e um grande abraço e até o próximo programa. Thaís. Rinaldo, obrigada aqui mais uma vez pela sua presença. Realmente trazer esse alerta, né, porque nada mais é que um alerta, essa entrevista,
que as pessoas se preocupem um pouco mais e que cuidem um pouco mais da sua própria vida, porque o trânsito ele é perigoso e a gente precisa se cuidar. A vocês de casa, muito obrigada e até o próximo programa. Reinaldo, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Precisando, a casa está aberta, tá bom? Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.